pedir uma coisa. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 31 de janeiro de 2011, segunda-feira. O verbete é 1826, 4 páginas, 43 logias e 16 máximos. Chamamos a atenção para o detalhismo que tem 11 máximos. O tema, superdotação somática. A especialidade, somatologia. Definição. A superdotação somática é a condição pessoal da consim, homem ou mulher, possuidora de corpo humano, androssoma ou ginossoma, com saúde física e equilíbrio homeostático, acima da média da população humana. O corpo humano sadio, a autopredisposição somática sadia, a inteligência corporal superior, a capacidade excepcional para realizar certas tarefas físicas e ou intelectuais. A intelectualidade prodigiosa, o vigor físico extraordinário, a dinâmica fisiológica otimizada, a harmonia orgânica avançada, a paragenética forte, capaz de atuar na constituição somática. Na argumentologia nós temos caracterologia, 7 características básicas da condição da superdotação somática, seja quanto ao homem ou quanto à mulher. Na remissiologia destacamos 6 verbetes, 5 verbetes entre os 15. Comando exterior, instrumento pró-saúde, inteligência longeva, macrosomatologia e vida programada. Frase enfática. Quem aplica corretamente a condição da superdotação somática em prol da interassistencialidade evolutiva, em geral recebe o macrosoma proexológico na próxima existência humana. Você dispõe da condição da superdotação somática? Você já tem macrosoma? Agora, pergunta. Da mesma forma que a paragenética forte é capaz de atuar na constituição somática, o vigor físico extraordinário adquirido nessa vida intrafísica, às custas de exercício físico, saúde mantida em perfeita ordem, pode ser capaz de influenciar na paragenética e assim influenciar o futuro soma na próxima ressoma. Essa é uma via de mão dupla. Tudo depende da intenção da pessoa, mas é isso aí que a pessoa chega ao uso do macrosoma. Ela tem que saber que ela dá valor para o corpo humano. Outra, poderia nos explicar melhor em sinergismologia, 4ª linha, o sinergismo mental-somaticidade para perceptibilidade na identificação e compreensão dos paradoxos. O processo é o seguinte: quando a pessoa ela junta a intelectualidade dela, aquilo que ela sabe mentalmente, a cultura, o conhecimento, a parte erudição dela, e ela casa essa condição com a paraperceptibilidade, quer dizer, o parapsiquismo, ela identifica melhor e compreende melhor os paradoxos, as alterações, os impasses, os dilemas, os tiratemas, os puzzles, enfim, todos os problemas intrincados dentro do processo da complexidade do mental som. E a outra, última linha, o sinergismo, conjugação sensorial, coativação atributiva, composição parapsíquica. Conjugação sensorial é a reunião ou casamento de todos os seus sentidos, atributos e, vamos dizer, potenciais. Com isso, você faz uma coativação atributiva. Você junta os seus atributos e funciona com eles simultaneamente. Isso, então, vai fazer uma composição parapsíquica mais ampla,
maior. É assim que a pessoa evolui mais depressa em matéria de parapsiquismo, de energia consciencial e outras coisas mais. É a reunião de todos os potenciais. Outra, nessas férias, tenho assistido diariamente a tertúlia e comecei a fazer o EV. Gostaria de saber se isso pode ter correlação com o fato de minha filha de 1 ano e 6 meses, neste período, apresentar dificuldade para dormir durante a madrugada. Isso pode ser alguma coisa assim que está mexendo, às vezes, processo de assediador. O problema é o seguinte: põe energia nela. Isso aqui é o melhor que você faz, limpa o ambiente. Outra, pertencia a outro grupo que estudava consciência. Me posicionei há bastante tempo na conscienciologia. Por vezes tenho sonho com o líder do outro grupo. Penso que isso não está certo, pois não tenho mais nada a ver com eles. Estão me perseguindo. Como sair disso? Primeira coisa é o seguinte: quando a pessoa tem determinados grupos de iniciados, de seita, de facciosismo, de sectarismo, às vezes a pessoa passa 1, 2, 3, 4, 5 anos perseguida pelas consciências e pelas consciex, que não quer que a pessoa deixe o local dela, a sua base de trabalho, porque é como se fosse uma retirada, uma traição. A pessoa é um desertor. Então ela sai fora, porque eles acham que tudo isso é uma espécie de guerra. Estão combatendo os outros deuses e as outras religiões, as outras seitas, as outras manias. De modo que isso aí pode ser um assédio desse. Se de ver esse grupo que você esteve. Grupos, por exemplo, de sincretismo religioso africano são dos que demoram mais. No espiritismo, geralmente, 2, 3 anos é uma coisa normal. Você vai ter gente contra lá, em cima de você, para você voltar para a sua turma, a sua equipe, que eles acham que você não pode deixar. Nasci no dia 2 de outubro de 73. E acredito que tem alguma coisa a ver com a Segunda Grande Guerra. Desde criança sempre interessei pelo assunto e sou filho de oficial das Forças Armadas. Poderia eu ter dessomado na Segunda Guerra? E o fato de um pai militar tem alguma correlação? Tudo isso tem relação. Anota tudo no seu laptop. Se isso tiver valor, os amparadores amanhã, quando você estiver desenvolvendo a TENEPS, vão mostrar para você essa realidade e trazer também a turma que tem relação com você, com isso aí. A nossa chefe não está aí, a Mi. Senão ia pedir para ela fazer um depoimento. Outro, eu preciso saber urgentemente qual seria a melhor forma de fazer desassimilação energética. Ocorre que minha sogra passou o final de semana em casa e ela estava com problema na coluna. No dia seguinte eu comecei a desenvolver em meu corpo todos os sintomas dela. Isso é terrível. A coluna dói muito, que chega a queimar de dor. Eu nunca tive dores de coluna nessa existência. Por favor, me oriente. Você fez a assimilação simpática e ficou com o assediador dela. Quando o negócio demora assim, é porque tem assediador junto. Urubucerva, que tem algum intrusor aí, tem boi na linha aí na sua casa. Olha bem o que é que ficou. Agora, a sua sogra se libertou. É bacana, né? Quando o genro, né, liberta a sogra. Isso é o máximo. Você fez um bom trabalho. Agora, fica de olho, você é uma esponja. Olha bem daqui para frente. Agora, trabalhe com estado vibracional, estado vibracional, estado vibracional. Pensa nisso. Como se dão os ajustes para a genética do macrosoma? Isso acontece no curso intermissivo? Podemos, de alguma forma, obter esses ajustes na condição de consciência? Não, não é possível aqui, não. O negócio vem de lá para cá. Essa pergunta, nesses 9 anos, já houve uma dúzia de vezes. O povo quer sempre tirar algum partido, né? É a técnica do exercismo, não é isso? Agora, gente, eu quero chamar a atenção para vocês sobre o campo assistencial holossomático. Ele vai ser realizado em Porto Alegre, nos dias 12 e 13 de fevereiro próximo. O EPICOM vai ser o professor Hernande Leite, que é o responsável pelo curso. A renda financeira do curso destina-se à construção do laboratório de ectoplasmia do CAEC. Os objetivos, o curso objetivo é trabalhar
assimilação energética e paradiagnóstico, desassimilação, afinização com os amparadores, desenvolvimento de assistente intrafísico. Ó, o nosso amigo que recebeu a sogra estava precisando de 3 cursos. Para realizar inscrição, os interessados devem entrar em contato com o Centro Educacional do IPC de Porto Alegre no telefone 51 32 24 0707. 51 32 24 0707. Eu quero dizer para vocês que hoje é 31 de janeiro de 2011 e completa 25 anos o livro Projeciologia. Ele está na 10ª edição. Amigos meus, quando eu publiquei, falaram assim, é bom que você dê esse livro, porque ele nunca vai ter outra 2ª edição. Ele agora tem 10 edições, vocês não acham que eu ganhei essa, né? Ri melhor quem ri por último. Teve gente que riu de mim, e com o livro na mão que eu tinha dado. Não é bom dar, porque um livrão desse, Valdo, ninguém vai, você não vai, não dá, isso aí ninguém vai querer isso. É muita página, muita coisa que você escreveu, besteira, falar para mim. De modo que, aonde quer que vocês estejam, aqueles que falaram para mim, principalmente os 3 homens que eu lembro bem, lembre-se, nós hoje é 31 de janeiro de 2011, faz 25 anos. Ele está na 10ª edição, o livro. E a edição até é bonitinha, né? Vocês viram, ela é grande, mas é bonitinha, acertadinha, parece que foi feita por mão feminina. Agora, eu quero lembrar para vocês hoje, daquelas expressões que eu falo aqui para vocês, adivinha qual é o meu maior patrimônio? Vocês têm uma ideia? Como é que é? Vocês. Vocês estão começando a crescer. Meu maior patrimônio está aqui. São vocês. Isso é o maior. Eu sou um cara milionário, bilionário. Bill Gates, coitado, já era. Já ganhei dele. O que você queria falar aí? Aprofundar essa questão do macrosoma proexológico, que está na fase enfática. É lógico, é um macrosoma voltado para proex, mas você podia aprofundar isso? Sim, mas o macrosoma, ele vê a proex. É sempre voltado para proex. Tudo que a gente nota aí tem um processo de programação existencial. E tem sempre um processo assistencial. Isso é já coisa básica dele, diz sempre. Isso é o mais sério. Agora, o que é interessante nisso é que tudo isso pode ser feito, né? Já pensou você fazer aí 1 milhão de pessoas, tudo com macrosoma? O que será que não pode acontecer com isso? Agora, essas coisas não pode fazer estupro evolutivo, tem que ter meritocracia, etc. Então é mais difícil. Escuta, eu quero lembrar a vocês que o meu amigo Eduardo Licchieri está aí hoje, e ele trouxe aqueles negócios de tampar, sabe, o vidro do carro, com sol, etc. Tal. E são as paisagens que ele trouxe. Vale a pena vocês verem aqueles que têm carro aí, que quer tapar, sabe? Eu já comprei uma. Você já comprou um? Ele está mudando para Foz agora. Ele está virando gente, está virando iguaçuense. Mas, olha, tem umas paisagens bonitas. Ele mandou uma para a Graça. Então, eu escolhi uma de paisagem marinha, praia, etc. Uma beleza. É quase muito colorido, bacana, moderno. Olha lá, aquilo lá. Aquilo lá são das velas. Ele vai vender rápido isso. Vai vender rápido, assim. O meu é de golfinho também, é tudo de praia, assim. Esse aí funciona, é prático. Mas que mais sobre a superdotação somática? Vocês viram que eu escrevi aqui na caracterologia 7 características básicas. Isso eu coloquei só as básicas para entender, né? Ambidestrismo, a versatilidade, a polivalência, a psicomotricidade, a cerebrologia. Então, cerebelologia. Agora, a atenção dividida, os sentidos físicos aguçados, a percussiência, a cosmovisiologia. O dicionário cerebral analógico,
associação de ideias, a polimatia, a lexicologia. Doação, o tipo de doador universal de sangue, o ectoplasta, a interassistenciologia. Vocês sabem que tem o doador universal de sangue. Macrosoma, a autorregeneração, a predisposição à proex, a macrosomatologia. Saúde, a condição homeostática dos sistemas e órgãos do soma ígido, a imunologia. Taquipsiquismo, a taquirritmia, a instantaneidade consciencial, a eficienciologia. Aqui, praticamente tem todos os grandes potenciais que a pessoa pode ter para abrir o caminho dela para a desperticidade, para a evoluciologia, para a serenologia. Agora, tem coisa aqui que vale a pena a gente pensar. Por exemplo, o ambidestrismo. Presta atenção. Tem gente aqui que é ambidestra? Quem é? Eu. Pois é, eu também sou. Então, nós somos 2. Tem mais? Agora, vamos ver aqui mais, quer ver? O processo, quem é que é doador universal de sangue? Eu também sou. Eu não sou. Está vendo? Esse aí tem mais. Agora, quem é que é ectoplasta? A ectoplasta. Também sou. Vocês estão entendendo? Agora, vamos ver mais aqui. Quem é que acha que tem macrosoma? Não, isso é mais fácil que vocês estão pensando. Quem é que tem? Dá uma dica. Como é que é? Quem você acha? Eu não sou pessoa, é a pessoa que tem que estudar. Que negócio é esse? Eu não sei, eu preciso de ver. Por exemplo, tem que olhar uns caras assim meio esquisitos, né? Por exemplo, o Hernandes, eu preciso examinar se ele tem macrosoma. Cara compridão lá do Nordeste, daquele jeito, esquisito ele. Observa bem, precisa de ver como é que é a sua saúde, esse negócio todo, precisa de ver. Mas ele tem uns negócios batendo pino. Mas todo mundo que tem macrosoma tem coisa batendo pino. Tem que ter, porque senão... você, o quê? Você tem o processo de tireoide, é mesmo? Mas é forte, não, né? Pois é, mas é preciso de ver, né? Agora, outra coisa, quem vai saber mais sobre macrosoma é a turma da longevidade daqui a uns anos. Professor. Que o povo, quando começar a entrar naquele clube do centenário, não é? Todo mundo aí precisa examinar se tem macrosoma. Professor. Como é que é? Eu não estou ouvindo nada. Aqui está faltando o microfone. Preparar um teste para todo mundo fazer, para ver se tem. Você está querendo muito. E a vovozinha, vai bem? Professor Valdo. Sim. Aqui em cima no ar. Ainda há pouco o senhor falou do macrosoma. Aí o senhor disse uma frase que a gente não entendeu. O que tem quem tem macrosoma? Qual é a característica? O senhor falou uma coisa assim. E o que foi? Ô, Kátia, você que escuta tudo. Mais comum que a gente pensa. O macrosoma é mais comum do que você pensa. Mais dessas coisas comum. todas, das mais comuns. É muito mais. Não tem nada disso. Então, porque na hora que o senhor fez a pergunta, todo mundo ficou assim. Escuta Mas só, coincidentemente... Chico Xavier tinha uma macrosoma. Vocês examinam bem. E ele com todas as alterações dele. Tinha um olho só, era homossexual, era retaco, macroesplâncnico, sabe, o processo dele suprarrenálico, hipertricótico, então, Valdo, mas ele tinha. E outra coisa, eu falei com ele, você vai viver muito tempo, mais do que o seu pai ou igual ao seu pai. O pai morreu com 86, ele morreu com 92. Eu estava certíssimo. Mas o dele não é proexológico. Proexológico é só de intermissivismo. Sei, não, isso varia, por isso que eu estou falando. Agora, o povo não entende nada disso. E outra coisa, a pior coisa que tem, a humanidade não fala em macrosoma. A medicina, desde que o homem é homem e a mulher é mulher, que um trata o outro. No entanto, não tem nada disso do jeito que eu falo, que é o macrosoma. Eu acho uma das coisas mais absurdas que tem. Por quê? Existe muita gente e ninguém sabe que isso existe. Mas soma fora de série, a medicina não concebe isso, não sei lá. Pois é. Que tem agora gente. veja,
Além disso aqui, existe o processo da taquirritmia. Quem é que é, vamos dizer, taquipsíquico aqui? Tem gente aí que eu conheço que é. Essa outra aqui também é. Quem mais? Tem mais gente. Ela também é. E por aí vai. Agora, vocês vejam. Saúde. Ambidestrismo, doação de sangue, ectoplasmia, macrossoma e taquipsiquismo. É muita coisa. No entanto, isso é muito mais comum do que a gente pensa. Agora, o ideal seria, o dia que a gente for criar uma IC só desses superdotados somáticos. Entendeu? Para estudar, para ampliar a situação. Então, por exemplo, traz aquele povo, vocês agora vão fazer arco voltaico nessa turma. Entende? Eu acho que isso pode melhorar uma opção de gente ali com o tempo. Isso é tudo aperfeiçoamento, que nós ainda precisamos chegar lá. Valdo. Professor, a sua definição de superdotação somática inclui pessoas acima da média. Mas essa não é uma definição bem relaxada, no sentido que em torno da metade da população encaixaria nessa classificação, ao invés de, por exemplo, 5% do topo? Eu não estou entendendo bem a sua pergunta. A sua definição que a superdotação inclui a pessoa acima da média, mas matematicamente... A superdotação isso, tem que ir devagar com isso, que uma pessoa pode ser superdotada belicista. É o atirador de elite, por exemplo. Ele é bom de tiro, quer dizer, um perigo. É que a definição coloca um superdotado acima da média, mas isso colocaria em torno da metade da população. Não, bem mais da metade, né? Uns 90%. Né? Superdotação é superdotação. O que tem mais é infradotação. Não seria mais apropriado bem acima da média para se caracterizar? Mas todo mundo fala, não tem nada. Mas o que eu estou falando para você, superdotação propriamente dita, é muito mais de 51%, se for aquela qualidade. Mas o percentual de pessoa é 10% da população. Se chegar a isso. Estou sendo bonzinho hoje, porque segunda-feira a gente está fazendo desconto. Tá certo? Professor, deixa eu aproveitar. Em efeitologia, na página 11, perdão. Pequena vez que eu estou... Efeitologia, o primeiro efeito... Os efeitos da educação familiar, escolar e cultural no florescimento das genialidades pessoais. Pois é, ontem nós estávamos conversando com o pessoal sobre o aspecto da autonomia evolutiva. Então, vamos supor, se nós estivéssemos nascido em um local onde nós não tivéssemos conseguido acessar essas ideias do ponto de vista que nós temos aqui, qual seria o nosso nível de autonomia evolutiva para chegar até Eu não estou entendendo ideias? ainda a sua pergunta, eu sou burro. A minha Explique-se mais. Vamos imaginar na próxima vida. Eu sei que é cedo, mas vamos imaginar na próxima vida. Nascemos e não temos contato com essas ideias. Qual seria o nosso nível de autonomia evolutiva para conseguir garimpar Autonomia, e chegar... você tem autonomia total, que é o seu livre-arbítrio. Depende de você e a qualidade que você tem e o que você faz com isso. Isso é um problema seu. Como nós conseguiríamos acessar O problema é seguir todas as técnicas? técnicas que nós falamos da conscienciologia. Agora, pensa bem, isso que nós falamos aqui. Vamos voltar tudo aí, voltar a falar. Ambidestrismo, doação universal, ectoplastia, macrossoma, taquirritmia. Isso para começar. Agora, ponha o parapsiquismo maior nisso aqui. E assistência. Como é que fica? Você está entendendo? Então, veja, a tendência desses evoluciólogos por tudo é ter isso tudo e mais alguma coisa. Então, para... Agora, coloca aí, por exemplo, o processo da OFIEX. Sim. Não, aí... Olha como é que já muda toda a situação. Tudo. Sim. A situação é por aí. Agora, então, por exemplo, o dicionário cerebral analógico, aí já fica secundário. Atenção dividida é secundária, devido ao processo da taquirritmia da pessoa. Entende? E a saúde, por exemplo, a imunologia. Aí vai depender como é que a pessoa trabalha com isso, a capacidade que ela tem de superar, fazer a para-regeneração. Entendeu? Com o macrossoma, isso às vezes fica mais fácil. Então, um ponto que... Então, há muita coisa para
a gente enfrentar. Tem desafio por todo lado. Depende da gente. Agora, você tem liberdade de fazer isso tudo. Todo mundo aqui, ó, está apto para chegar nisso e dominar isso aí. Sim. Tudo que a gente procura, a gente acha. Então, por exemplo, você pega uma coisa dessa aqui. Você quer arranjar taquiritmia. Vamos supor que a pessoa é brade. Tudo dela raciocina devagar, etc. Custa aí. Se ela começar a trabalhar com intelectualidade, em alguns anos, ela fica com um taquiritmia. E assim a maioria. O processo é a pessoa trabalhar. Quem procura, acha. Agora, a maioria está tudo de braço cruzado, dentro da banda passar. Quer dizer, preguiça mental, empurrando com a barriga. Quer dizer, isso é terrível. Nós temos que agitar a pessoa. Por isso que é que eu faço essas piadas minhas, essas brincadeiras, a vovozinha, o burraldo. Você está entendendo? É o jeito. E outra coisa, e é muito bom aqui, porque eu não preciso falar o nome da pessoa, e descasco a pessoa, às vezes, quando precisa. Igual aquele cara de ontem que veio falar, está reclamando. Por quê? Eu devia te explicar mais. Quer dizer, ele pagou muito. Entendeu? Para entender isso. Ele está cobrando. Professor. É uma piada, gente. Que isso? Agora, essas piadas todas eu gosto de retorquir. Eu gosto de redarguir. Você está entendendo? Eu gosto de responder. Eu gosto de requestionar. Que é o jeito de fixar. Pode estar certo, essa pessoa não vai esquecer isso nunca mais. Agora, se eu falar assim tudo, aí fica, o povo vai pensar igual o deputado lá de Belo Horizonte. Vai achar que eu estou gaga, né? Aqui, professor. O senhor, na página 12, o senhor fala sobre o ambidestrismo. No Sim. Capítulo que o senhor fala no livro Projeciologia, que o senhor fala sobre o irrompimento do psicossoma, o senhor se refere à questão dos hemisférios direito e esquerdo, a questão do cérebro funcionar em sentido transversal, né? Quem é direito vai usar mais o hemisfério esquerdo. Quem é canhoto vai usar mais o hemisfério direito. E fala que justamente o hemisfério direito é aquele que se preocupa mais com a intelectualidade, com todo que nós nos dedicamos aí é da aqui. tradição, sabe, então, da cerebrologia. A pergunta é o seguinte, a questão do ambidestro, aquele que usa ambos os hemisférios... As duas mãos para dar banana. Inicialmente faz uma determinada confusão pelos comandos, mas depois que a gente começa a entender os comandos... Tudo é um processo de confluência, convergência e coerência. Há uma coesão de processo. Isso é depois muito as importante. coisas funcionam, né? Funciona. Aí passa a exercer... Agora, é preciso de prática duas... também. Se você passar muito tempo sem usar, você tem uma temporada até se reajustar. Eu levei um tempo sem usar o Eu sou lado capaz de esquerdo, escrever, de pintar, de fazer qualquer coisa com a mão esquerda junto com a outra. porque na escola... Agora, eu fazia cirurgia com as duas mãos. Os professores obrigavam a escrever com a direita. Eu aprendi a escrever com a direita, mas eu nasci escrevendo com a esquerda. Então, por isso que eu me Agora, no tornei meu caso, nunca ambidestra, foi assim, não. Eu sempre escrevi pela direita, depois eu vi, não, eu também faço isso com a esquerda. Aí eu comecei a ver que aquilo era bacana para mostrar, diferente, com os meninos. Então, eu comecei quando eu vi. E para a criança Agora, causa... vai julgar tênis de mesa, a mão esquerda e a mão direita. Isso é o que eu quero ver você. Para a criança causa Entende? confusão. Foi assim que eu ganhei o campeonato. Porque lá não tinha aquela... Só pode jogar com a direita. Não, pode jogar com a esquerda. Então acabou. Conforme a hora, eu dava o golpe do cara. Ele vinha com uma coisa, mudava de mão e... Tudo é um processo de golpe, competição, né? Jogo. Não, ping-pong não. Tênis de mesa, é um negócio nobre. Você está falando ping-pong? Tênis de mesa. Para a criança, no caso, esse processo, agora os professores não fazem mais isso, mas inicialmente, na minha época, causa um processo de confusão na coordenação motora, e principalmente na questão da lateralidade espacial, né? Por exemplo, inicialmente, agora, eu tinha que coisa parar aí, para pensar em que lado que eu O estava. negócio é a gente dominar o cerebelo, o cérebrozinho.
para depois dominar o resto. E depois, então, eu consegui dominar tudo. Foi um processo Agora, de a aprendizagem. tendência de todo mundo aqui, com o passar do tempo, isso é a minha opinião, é o meu princípio. Todo mundo vai alcançar isso tudo que eu falei aqui. Ambidestrismo, doador universal de sangue, ectoplastia, macrossoma, taquirritmia e por aí vai. Tudo isso todo mundo vai alcançar, cedo ou tarde. Isso faz parte da evolução. Professor, ainda tem Então, uma outra todo dúvida. serenão é mais do que isso. Deve ter outras coisas, como eu falo que serenão tem, que a gente não sabe o quê. Que eu ainda não coloquei aqui. De modo que essa minha, ou a nossa enciclopédia é muito furada. Ainda tem muita coisa para ser acrescentada aqui. Professor, posso falar numa outra dúvida? O senhor Pode. falou o seguinte, Você merece. que aquela questão Você é ambidestra. é outra coisa diferente, outro assunto que o senhor falou. O senhor fala o seguinte, que uma pessoa que frequentou um grupo religioso durante muito tempo, os assediadores custam a Custa deixar. E outra coisa, depende de que cargo ela exerceu dentro dessa seita ou religião e quanto tempo ela trabalhou lá dentro. Dependendo da expressão dela lá dentro, aquilo se prolonga. Entendeu? Então, nessa fala do senhor, eu encontrei a resposta para o meu problema. Porque tudo eu pesquiso, né? O senhor sabe disso. Aí, eu tenho na repreendência, eu já estou na 6ª aula e eu não consigo chegar ao final. Sempre assim, dou uma aula excelente, aí todo mundo gosta. Depois vem um arraso. Então, aí eu coloquei até ontem na minha... Coloquei ontem na minha TENEPS, perguntando ao meu operador. Você não está perfeccionista, não, né? Você está falando com realidade. Não, professor, eu sinto que tem interferência. Aí eu perguntei, o que seria? Que eu gostaria de ter uma resposta. O senhor sabe que eu fiz uma projeção, fui ao grupo anterior, encontrei com a presidente, que era assim, daquela que eu dava, a dona do campo de concentração. Eu fiz... A carcereira. E eu fiz exposição de palestra, né? Eu era palestrante por 20 anos. Pois é. Então, olha só. E ela massacrou minha cabeça. De manhã eu já amanheci um pouco confusa, sabe? Epa! Aí eu fiz ver se não quero esse grupo perto de mim. Aí foi a resposta que eu perguntei, porque eu preparei muito bem a última aula que eu dei. E não me saí nada bem. Então, mas agora foi isso, eu confio em você que as coisas vão melhorar, né? Me ajuda, professor. Não quero esse povo perto de mim mais. Essa aula vai ser um estouro. Tá. Agora, eu vou te dar uma dica. Procura filmar toda a sua aula. Pede um dos nossos amigos para filmar a aula sua toda. E depois você leva para casa e vai estudar. O que você pode retocar? Porque assim você não vai deixar pedra sobre pedra. Você vai consertar tudo. Porque quando eu faço palestra... Com uma filmagem, você vai ver mais detalhes do seu speech, sua comunicação. Quando eu faço palestra, por exemplo, quando eu fiz agora no encontro nosso, as pessoas me dão um retorno que saiu ótimo, tudo. O problema é para eu tirar o título da docência, entendeu como é que é? Para eu não ser docente da conscienciologia, entendeu? Você não está sendo, portanto, perfeccionista, não. Não, está acontecendo, professor. Então, e os professores estão certos. Obrigada. Em tertúlia anterior, o senhor comentou que vinha trabalhando o meu megafoco há 1000 anos. O megafoco. Ele está falando o megafoco dele, eu não entendi aqui. Essa conotação na época era positiva ou negativa na minha relação com o professor? Ah, não, eu sei o que é que eu estou falando. Nas próximas existências, eu tenho bem estabelecido o meu megafoco multidimensional. Pode me dar mais alguma indicação? Não, você já está chegando, nós já estamos juntos. Você querendo ou não, você está conversando comigo aqui, online, quer dizer, ligado, já tem alguma coisa, né? Isso mostra. Online quer dizer, tem ligação. Então, o processo é esse, nós estamos aí. Tem 1000 anos só, não é muito tempo. Se você for pensar. De modo que tudo isso aí, nós estamos juntos, vamos em frente, vamos estudar.
Há mais ou menos 4 meses conheci a Conscienciologia, o que me deu força para que eu superasse 2 trafares. Há 4 meses a jogatina e há 25 dias o cigarro. Tenho desde então dedicado em média 6 horas ao estudo entre livros e tertúlias. Sempre tive a intenção de ajudar pessoas. Posso começar a pensar em fazer a TENEPS? Se sim, comece pelo manual da TENEPS? Não, eu acho que, primeira coisa, só faz em 25 dias que você deixou o cigarro. Vamos esperar 1 ano para isso. Se eu fosse você, eu esperaria 1 ano para ver se você assentou bem as coisas. A gente não pode ir assim com entusiasmo infantil nas coisas, isso não vale nada. Tem que ser coisa mais séria. Pensar com maior maturidade e decisão. Em tertúlia anterior, o senhor disse que uma consinha ainda na fase de recomposição grupo kármica, com o problema da expiação da beleza, quase sempre é portadora de macrosoma para auxiliar no cumprimento da PROEX. Poderia aprofundar assertiva? Sim. Aí é preciso de ver a pessoa. Qualquer coisa, você manda a pessoa falar comigo, que eu, só de olhar assim a parapsicosfera, a gente tem uma ideia da situação. Agora, a expiação da beleza é uma das mais paradoxais e difíceis que existe. E hoje em dia a situação ainda é precária, piorou tudo, devido ao quê? A liberalidade dos costumes e a permissividade social. Isso aí mexe com o processo do sexo e mexe com a pessoa sexy. De modo que isso aí tem que estudar, tem que ver como é que é. Qualquer coisa a gente teria que ver a pessoa, para ver, conversar, expor. A pessoa pode vir até acompanhada da mãe, ou do duplista, ou qualquer coisa. Poderia correlacionar o macrosoma com as glândulas suprarrenais e adrenais? Sim, é só olhar nos 700 experimentos que tem lá. Estou convicto que sou ectoplasta e taxpsíquico. Jogo futebol bem, isso tem a ver com a cerebelologia? Cerebelo tem. A cerebelologia, está faltando um lo aqui. O cerebelo tem. Quer dizer, você é um cara que é uma consciência podálica. Quer dizer, você é bom de pé. O seu cérebro, às vezes, vai para o pé. Por isso que você é um bom jogador de futebol. Consciência podálica. Pode olhar que na enciclopédia está falando sobre isso. Estou me preparando para passar no vestibular de medicina. Sou de Goiânia, Goiás. Tá bom, vamos entrar nessa. Isso aí vai ser bom. Na medicina, não dá para você usar os pés no futebol. Tem que usar as mãos. É o jeito. Ovaldo, você poderia falar mais do taxpsiquismo? O taxpsiquismo? Isso. O que você está querendo? Eu gostaria de saber assim, qual que é a raiz dele, por que a pessoa é ou não é, como é que ele pode ser utilizado mais cosmoeticamente, quando ele é muito emocional, como é que a gente pode... Taxpsiquismo mostra maior acervo de experiência, maior vivência da pessoa, principalmente no processo de elaboração dos pensenes e da comunicação dos pensenes. É assim que a pessoa chega a ter a rapidez. Agora, quase sempre, ela já sofreu a síndrome da... Como é que chama aquela síndrome que você conhece? Não. A síndrome de quê? Ansiosismo. O que mais? Tem outro nome. Qual que é o outro? Hiperatividade. O que mais? Tem outro nome. Tem um monte. Assodamento. Não, a mais brava é a dispersão. O taxpsiquista quase sempre já foi disperso. O que é que vocês querem? Ah, falou? É. Que foi? Não, mas é que fala sem microfone, não fala. A pessoa é muda. Não adianta rir, não. Ó, quem ri melhor, quem ri por último. Não, porque quando você perguntou quem que aqui era da psíquica, as pessoas que levantaram a mão pensaram, puxa, todas elas parecem ser pessoas um pouquinho mais hiperativas. Não vem com essa. Ela querer fazer negocinho. Não, eu vi não, senhora. Ou é ou não é. Não, eu sou. Mas a pessoa está que é assim, ó. Outra coisa, são os taxpsiquistas que acabam os cursos que a gente faz aí mais cedo. Então vai fazer, por exemplo, lá a prova, a pessoa pode ficar até meio-dia, às 11 horas já entrega a prova.
O outro vai fazer aquele curso aí da imagística, em 2 horas já resolve o problema. Isso é taquipsiquismo. Agora, a questão do taquipsiquismo é ampliar a eficácia. Eu não estou falando eficiência, não, é eficácia. Como? Então, veja, o processo todo é o detalhe da qualificação da performance, do desempenho. Entende? E rápido. Quer dizer, uma coisa mais ágil. Há uma agilização. Isso aí é que é o taquipsiquismo, vai chegar lá. Agora, taquipsiquismo é aquela pessoa que lê pouco e entende muito. Você está entendendo? Escuta pouco e elabora muito. Então, isso aí também é um problema. A pessoa tem que saber julgar com isso, porque senão ela fica com excesso, ela passa da conta, ela fica radical. Ela tem pouca E paciência. aí ela começa a errar, porque ela pode raciocinar depressa demais e fica com o pensamento, a pensionização lacunada, cheia de buraco. Isso não é bom. Tem que pensar muito. Eu, por exemplo, eu sou taquipsíquico, quase sempre eu peço as coisas tudo simultaneamente, opção de coisa assim. Mas veja, eu não levo isso muito em consideração, não. Eu prefiro mais ir devagar, bancar o brade psíquico em certas coisas. Por exemplo, eu falei para vocês que eu estava encabulado aí com o negócio, já resolvi o problema. Mas também demorei, né? Demorei horas. Brade psíquicas, não foram horas taquipsíquicas, não. Mas resolvi. Depois eu vou até falar com a Adriana, que a gente já vai entregar para você também, sabe? Que é o processo do pensene, que a pessoa nasceu com ele e ele é raro. Então, é o pensene. Como é que chama aquilo? Não, mas não é bem o gênio pensene no caso. O pensene que a pessoa nasceu com ele. A sua ideia o quê? Pensene inato raro. Esse que é que você vai trabalhar. Agora, eu arranjei, selecionei, dos 10 que eu arranjei dentro da conscienciologia, eu selecionei 3 abordagens diferentes para a pessoa ver. Só para dar uma ideia. Quais 3? Isso aí é uma coisa que a gente ainda tem que estudar mais, tem muito material. Quais 3? O senhor lembra alguma coisa? Você vai ver, o dia que aparecer aqui. Evado? Não, eu falei aqui ontem alguma coisa. Por exemplo, pré-mãe. Pré-mãe e o FIEC, eu lembro. E vale, quando a pessoa, além de ter tapsiquismo, ela é estoplasta também, ela está caminhando para alguma outra condição melhor, ou deveria caminhar para alguma outra condição melhor? Que é aqui, ó, existem condições ideais. Vamos supor que tudo isso aqui que eu falei, você junta mais alguma coisa, seriam condições ideais para a pessoa ter uma FIEX. O que vocês acham? São condições ideais, mas olha, é difícil juntar isso tudo assim, colocar na mesma pessoa. Agora, é preciso também, com o tempo, que a pessoa viva com essa condição. Não adianta nada o povo ser assim com 20 anos, com 25 anos, com 30 anos, se não tem experiência. Você está entendendo? Você falou... Se de ter mais experiência. Então, o ideal era ter isso tudo aqui e a pessoa chegar nessa condição com lucidez aos 70, aos 60 e útil. Você está entendendo? Trabalhando. Você explicou muito bem como é que a pessoa chega no taxiquismo, pela comunicabilidade, outras vidas tomam. Como é que a pessoa chega no ectoplasma? Exteriorizando energia e mexendo com isso cada vez mais. Quanto mais você mexer, mais você funciona com o holossoma. Trabalhando com o holossoma, acaba apurando a ectoplastia. Isso é inevitável. Pessoal, eu queria saber se há uma relação, e se tiver, qual é a relação entre taquipsiquismo e pangrafia? Tudo isso tem. Tudo tem. Que a pangrafia não é bem só o taquipsiquismo. Aqui tem, é o número 2. Atenção dividida, você esqueceu dela. A atenção dividida já é o início da pangrafia. Você está entendendo? A predisposição, o embasamento. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando?
Então, aí, em primeiro lugar, atenção dividida. Agora, se você for olhar, todos esses macetes, ou esses perfis, ou esses potenciais que eu estou falando aqui, avançados, soma, eles têm uma gradação, tem um depois do outro, se você for olhar. Mas é possível uma pessoa ter TAC-psiquismo sem ter assim, um mínimo de atenção dividida? Você acha que é? Tem. Tem muita gente doida, totalmente pirado, demente, os que é doentes, TAC-psíquico. E outra coisa, ele tem ideia fixa, tem a opção de coisa junto, e é uma loucura. E outra coisa, tem um enxurri mental, que é a graforreia, a graforragia, o processo, a logorreia, a logorragia, tudo ele tem. Ele escreve, ele fala, tudo. Você está entendendo? Isso tudo tem. Então, o problema nosso todo é o seguinte: há um princípio nesse processo que é uma verdadeira lei, é um corolário da coisa. Tudo a pessoa tem que saber empregar aquilo convenientemente, de acordo com a evolução. Então, tem que ser cosmoético, tem que ser assistencial, tem que ser com equilíbrio, tem que ser ampliando a harmonia do cosmos e não trazendo a entropia para o cosmos. Isso é uma lei. Então, veja, não adianta nada a pessoa ter isso tudo aqui se ela não sabe conviver com isso. Agora, veja, como esses assuntos não são falados, a primeira coisa que nós precisamos, o que é? É isso aqui que nós estamos fazendo. Tocar no assunto, fazer vocês pensarem, entrar no assunto, mandar levantar a mão quem é que tem isso, quem é que tem aquilo. Parece uma bobagem, mas isso é a base do processo todo, vocês estão entendendo? Tem que começar assim. É igualzinho aquele negócio que eu falo do ciclo multiexistencial pessoal, sabe? Se a pessoa não pensar nisso, não adianta nada. Por exemplo, esse ciclo multiexistencial, eu acho que eu nem coloquei lá. Esses ciclos todos eu preciso de colocar nisso aí. São outros que eu posso pôr lá dentro. Tem um monte deles. Com o tempo eu ainda quero estudar isso mais. Ali eu coloquei só uma coisa superficial para não assustar o passarinho. Agora, dentro da pangrafia, independente assim da assistência que a pessoa faz, óbvio que ela tem que fazer assistência, quais são os atributos que ela tem? A pangrafia, se não me engano, é um dos 10 que eu coloquei lá. Você está pescando o negócio sem saber. Os atributos maiores são os seguintes: tem que começar pelo problema, primeiro, da energia. Uma pessoa tem que dominar bem a energia e ter uma sinalética bem apurada para saber tudo que está se passando na hora. Então, com essa sinalética, ela já predispõe o cenário, o palco, para a manifestação dos outros fenômenos. Você está entendendo? É como se desterroasse, acabasse com os torrões, as pedras, os obstáculos que tivesse no terreno, limpou tudo. Então, aí começa a vir os fenômenos. Os fenômenos dependem daqueles que a pessoa está mais habilitada, aquilo que ela está mais acostumada. Esse aí é que vai começar a situação. Então, por exemplo, o processo de clarividência, o problema da sensibilidade impressiva, de ver que tem alguém junto, a pessoa entrar dentro daquele processo, por exemplo, da clarividência, da consciência que está ali, não precisa nem de ver a consciência, mas ele começa a sentir tudo que tem. Agora, o que se passa? Aquilo está visando o objetivo. Aquele objetivo, então, todo ele tem uma convergência que está misturando todas as percepções, toda a apreensão, a apreensibilidade da pessoa só para aquele ponto, o megafoco. Isso é que é. Então, isso é um absurdo. Outra coisa, eu acho que as coisas que me ajudaram muito, demais, nessa questão, por exemplo, de mega euforização, meu problema lá que eu faço, esse caso do ataque, você está entendendo, paraterapêutico, eu acho que esse é o fenômeno da pangrafia me ajudou demais. Para chegar lá. Para chegar nisso, porque é assim que você acaba todos os seus medos, impasses, dilemas, dúvidas, a indisposição, você fica sempre, então, preparado, indimute, você está entendendo? Para o processo. Você está sempre predisposto. Eu sempre fiz uma relação, eu não sei se eu estou correta, que essa taquirritmia, ela predispõe a... Não, tudo isso é uma coisa só, lá no fundo. Lá no fundo é. Né? Então, por exemplo, eu acho que, às vezes,
Daqui uns anos a gente vai encontrar com o Serenão e ele vai falar, não, aquilo que você está querendo, você já sabe. É tudo isso que você falou junto. Se a gente pensar nisso, já resolve o que é a serenologia, é bem possível. Você está entendendo, Flávio? Casa tudo isso. Aí eu vou virar para ele e falar, não, mas está faltando alguma coisa para o casamento, está faltando alguma coisa. Me dá aí o que eu esqueci. Que é bem possível que esteja faltando. Agora, vocês pensem bem nessas coisas graves, de pináculo, de auge, de apogeu, de ápice, parapsíquico que eu falo aqui. Você lembra que eu falei assim, ó, eu vou começar a falar só no fenômeno, nesse negócio para juntar as pontas. Mas você está vendo, não adianta falar um dia sobre um problema. Tem que voltar, expor novamente, acrescentar mais um item. Você está entendendo? Agora, o enumerador falou para mim, olha, isso aí vai dar muito trabalho, você tem que ir com calma. Vai fazendo acumulação, little by little. Tudo no gradiente. Mas assim, então eu estou entendendo que é uma conjugação, né? Quando você conseguir conjugar tudo é conjugação. Todas essas E possibilidades. agora tudo é um processo de você juntar as camadas. É fazer o acervo cada vez maior. Agora, qual que é o atributo que ajuda nessa conjugação? O que tem na consciência dele? É discernimento, né? A base de tudo é o discernimento. Tudo que você vai fazer um mapa. Então você vai precisar de um papel para pôr. Então, esse papel é o discernimento. Em cima dele você põe a base de tudo, a planta baixa de situação, é aquele papel vegetal do arquiteto, sabe lá dela? Lá? É isso. Mas a sensação que eu tenho que o discernimento não é o detonador, né? Ele vem para... Não, ele é aquilo que eu chamo. Como é que chama isso? Aqui, ó. Como é que chama? Tem um negócio que eu vivo falando aqui. Como é que é? Aquela expressão que eu uso. Sustentáculo? Não. Receptáculo. Receptáculo. Agora, tem vários nomes para isso. Você tem que ter o receptáculo. Então, o discernimento é o receptáculo. Então, por exemplo, você joga lá em cima daquele campo de guerra que você está criando, você joga seu material e vão ver como é que ele pula. Então, na chapa quente. Você acha... Aí o discernimento que vai orientar. Mas você a acha dança, o ritmo da ideia. Não, eu entendi isso, mas ele entrou depois. Eu quero saber assim, ó, para você detonar o processo... Detonar ele... é usar o mais possível o discernimento. É isso Como? mesmo? Na sua mão esquerda, se você é destro. Como? Na atenção, segunda atenção, sem perder o que você está ouvindo aí. Você está de olho no outro. Dicionário analógico, ao mesmo sinônimo com antonímio, você tem também. Não, e o afim. As ideias afins. Depois, você tem energia, não é para você, é para doar. Você deu quanto? Macrosoma, examinar suas coisas. Como é que é isso? Como é que está a regeneração do seu corpo? Você já é um pré-diabético? Você é um diabético? Como é que é a cicatrização? Como é que é isso? E a saúde? Como é que está você? Seu check-up? Você está cuidando de você direito? E aí vem a taquirritmia. Aí você vai começar a pensar na eficiência, que eu falo aqui, eficienciologia, né? Vai ser mais eficaz. Vai então ter uma performance de alto gabarito. Agora, você tem que se preocupar com isso. Quem não se preocupa, não, eu estou muito satisfeito, já estou melhor do que a média, estou ótimo. Isso é um boboca. A média que ele está falando é sempre muito inferior àquilo que ele está pensando. Você está entendendo? Ele tinha que ser bem superior a uma situação que ficasse assim sem debate, sem discussão. Não, realmente ele é. Então, por exemplo, vamos pegar aí uma pessoa baixinha e uma pessoa alta. Ninguém vai discutir, não. Realmente ele é mais baixo, ele aí é mais alto, realmente, acabou. Então, isso aí é muito importante também, a pacificação do debate. Tem que chegar em pontos de conexão, pontos de junção da história. Professor,
Pois é, nessa linha de raciocínio, a pessoa que é aceleradinha, né, que é ataque psíquica, mas ela tem a matriz mental puxando mais para o psicossoma, para o emocional, para o agir rápido. Ela é acelerada, age rápido, mas ela não necessariamente raciocina tudo. Às vezes ela consegue refletir, às vezes ela vai na aceleração. A resposta... Não, ela é porque está na fase de transição. Sim. Ela precisa de aperfeiçoar, né? Tem que caminhar mais. Sim, a resposta dela... A pessoa, quanto mais domina os potenciais do corpo ou do holossoma, mais ela integra as manifestações. Então, mais ela me entende? Então não tem esse negócio dela errar, não. Ela não erra mais nisso. Isso é bobagem. Então, por exemplo, a pessoa pode ser taco, pode ser rápido, tudo aqui, ó, mas ela não está com excesso. Ela às vezes está fazendo o histrionismo, aquilo que eu falo, é a performance. Sim, a performance. Mas aquilo também não mexeu na adrenalina. A pressão está normal, a pressão arterial. Então, isso é fase de transição. A pessoa que está assim não está boa, tem que se mexer. Sim. Ela está engatinhando ainda, tem muita coisa para fazer. Eu queria entrar nesse ponto do Mater Pensene, pessoa que está nesse processo de mudança, para ela conseguir chegar lá no ponto ideal. Pois é, primeira coisa, ela tem que olhar o Mater Pensene que ela tem e falar, não, está muito fraco, eu quero uma coisa melhor. Vamos trabalhar com isso. Agora, tudo ela coloca, por todo lado ela põe Mater Pensene, para ela pensar durante um mês, aonde ela vai, faz uma imersão nisso. Então ela vê qual é o Mater Pensene, escreve todo lado, vai ficar livre daquilo, não, eu quero ficar um ponto a mais. E ela põe, qual é o próximo passo que eu quero? É esse. Isso tudo ela tem que ver. Mas, Cristina, eu queria te falar uma coisa. Nós não vamos entregar o rapaz, não, ele vai ficar. A graça quer ficar com ele. É o jeito. Ele está todo tranquilo, feliz da vida lá com ela. É possível traçar algumas características de trafore somático para identificar o macrosoma? Sim, é bom você ver lá no 700 experimentos que eu falo alguma coisa. Sabendo que são mais cerebelares, mesmo assim podemos considerar as qualidades físicas, força, flexibilidade, agilidade, coordenação, ritmo, resistência, como sendo características que podem compor o macrosoma? Sim, do ponto de vista físico. Em geral, o macrosoma tem uma debilidade somática. Hipertensão, diabetes, epilepsia, qualquer coisa. Quase sempre tem. Às vezes tem isso, sim. Preciso de olhar. As coisas nunca vêm totalmente certinhas. A Terra não tem perfeição. Trabalho mediunicamente, estou conhecendo agora a Conscienciologia, estudando o IPC. Gostaria de saber se é necessário continuar os trabalhos mediúnicos, sabendo que a Conscienciologia oferece a TENEPS. Qual é o efeito de deixar o trabalho mediúnico e focar na TENEPS? Existe alguma diferença energética? É preciso tomar cuidado com possíveis assediadores? Respeito o senhor e a pergunta é um pedido sincero de aprendizado. Ok. O que eu quero dizer é o seguinte, se você quer funcionar, você tem que deixar tudo do jeito que eu deixei. Eu deixei desde 1966. Agora, vão passar 2 ou 3 anos, dependendo de quanto tempo você está lá trabalhando no Espiritismo, que você vai ser perseguido. Pode ter consciência e pode ter consciência atrás de você. Agora, a TENEPS funciona no lugar disso e, vamos dizer, substitui a altura e muito mais do que isso, tudo quanto é tipo de religião e seita, inclusive o Espiritismo. Pensa bem nisso. E não adianta querer fazer negocinho, colocar um pé lá e outro fora. Se for, você vai acabar afundando, vai acontecer alguma coisa negativa com você. Cuidado com isso. Você fez um pedido sincero, estou fazendo uma resposta sincera. Qual o maior acontecimento assistencial de um ectoplasta que o senhor já presenciou? Pergunto para ter noção do alcance desse tipo de assistência, pois eu também sou ectoplasta. A maior coisa que tem são os tratamentos. Igual o cara que eu vi, debaixo do sol, nós juntamos várias pessoas e o câncer do nariz dele mudou tudo na hora, em minutos. Depois teve que fazer só plástica, mas o câncer desapareceu no nariz do cara. Então, isso feito na hora, questão de minutos, uma corrente de energia com gente ectoplasta. Tudo isso eu já vi vários casos assim. Então, a ectoplastia mais séria é assistencial, sempre. Tudo que mexe com ectoplasma, uma coisa mais séria é assistencial.
Tenho como hipótese ter macrossoma de acordo com o trafar nosológico, manutenção de doença cronicificada. Nunca tinha pensado na relação longevidade e macrossoma. Sempre falo naturalmente que vou viver até 120 anos. Essa colocação pode reforçar a minha hipótese de ter macrossoma ou é bobagem? Não, pode sim. É bem possível que você tenha, né? Eu que te conheço, você é um pouco esquisitinha mesmo, pode ser que seja. É o processo de macrossoma. Por que não? A superdotação na condição da consciência, seja homem ou mulher lúcida, quanto ao fato de possuir androssoma ou ginossoma com saúde física e equilíbrio homeostático acima da média da população humana, é uma condição de saldo evolutivo e paragenética? É. Agora, é preciso de ver, né? O que é que tem as implicações disso. Que uma pessoa pode ter um belo corpo, tudo funcionando, é preciso ver o que ela faz com isso. Agora, essas condições todas têm que estar otimizadas dentro de alguma coisa muito positiva. Isso não há dúvida. Eu estou vendo que o César está aqui, eu queria te perguntar uma coisa. Como está o nosso amigo dos bustos? Ele mudou de endereço, ele morava aqui na Felipe Vanche, agora ele está morando aqui atrás do Leonardo Otembra, que é na frente do ele campus está das continuando a Civeres. fazer os bustos? Continua a fazer um por semana. Lá na sala da ECA a gente já está com uns 10 esperando para colocar. Ele tem mais uns 6 na casa dele. É porque o povo estava me perguntando, Valdo, não estava fazendo os outros, parou tudo? Não, estão em seguida. O problema nosso hoje é o pilar. O que acontece? Esse pilar que foi feito, a gente não está encontrando mais o molde. A gente queria seguir o mesmo modelo. Então a gente tem que fazer um molde em metal para poder concretar, para poder ter o pilar para botar o busto em cima, entendeu? Certo. Mas nós já temos 16 que estão prontos aí. Tem uns 10 na sala da EC, mais uns 6 que estão com ele. Eu estou querendo ver esses meus amigos. Né? Agora já vem com a plaquinha? A plaquinha... Não põe sem plaquinha, não. Isso, tem que botar, né, com a plaquinha. Tem a plaquinha, senão o povo fica chateado. Perfeito. Isso, né? Fica parecendo que a gente está fazendo puzzle com o povo. Quem é esse cara? Né? Você está entendendo? Tá bom. Então eu acho que nós vamos retomar e trazer para cá também para aprovar em assembleia, né? Se o busto está adequado, vamos começar a trazer. A turma dá umas palmadas aí para o busto. Muito bom. Pode falar. Sr. Valdo, aqui na sinergismologia, penúltima linha, o senhor pode comentar o sinergismo plurivalência perceptiva, plurivalência atributiva e plurivalência paraperceptiva? Isso aonde que está isso? Penúltima linha de sinergismologia. Página 10, primeira página. A sinergismologia. Sinergismologia. Qual que é que você quer? Penúltima linha. O sinergismo plurivalência perceptiva é essa? Plurivalência atributiva, plurivalência paraperceptiva. A perceptiva é da percepção do corpo. Por exemplo, seus sentidos humanos. Por exemplo, seus olhos, seus ouvidos, nariz, sabe? Cheirar, etc. Tal. A osmia. Agora, a plurivalência atributiva são os atributos da sua cabeça. Por exemplo, a elaboração do pensamento, juízo crítico, imaginação, memória. Agora, e a plurivalência paraperceptiva é clarividência, domínio da energia, o EV, sinalética de alto nível, tudo isso. Então, todos esses potenciais que a pessoa tem desenvolvido. Está claro? Isso aí, esse sinergismo é que eu desejaria para vocês todos, o mais depressa possível. Professor, sim. Por favor, ontem o senhor comentou, eu gostaria de mais alguma explicação com relação à fisiologia e a manifestação de uma vida para outra muda, não é isso? Sim. Com relação ela é a mesma, só que ela não consegue se manifestar totalmente. Isso é a paragenética. Entende? Agora, dependendo da pessoa, aquela paragenética da vida anterior, por exemplo, ela renasce numa família em que os corpos são muito franzinos, são muito frágeis. Mas ela tem uma paragenética forte.
Então, com isso, ela domina. Então, ela fica mais forte do que o resto da família. Aí já é um caso para estudar se não tem um macrossoma. Mas com relação à manifestação, há alguma semelhança de uma vida para outra? Muda demais de uma vida para outra. É muito difícil uma pessoa ter uma vida igualzinha à outra. Não existe isso. Colocando o exemplo do Sempre seu muda. pai... E a tendência é assim. Quanto mais evoluído, mais para melhor. A pessoa melhora. Colocando o exemplo do seu pai, o que ele faz hoje? Tem alguma relação com o que ele fazia antes? Até um certo ponto tem. Ele tem uma empresa de informática. É uma das maiores que tem por aí afora. Hoje? É. Mas ele é bom nisso. Ele se Agora, manifesta... ele desejaria fazer uma coisa que ele não consegue. Ele mesmo já se queixou para mim. Ele não tem as mesmas mãos que meu pai tinha. As unhas, os dedos não são iguais. Você sabe que isso varia muito. Ele é muito mais franzino. O meu pai tinha um corpo mais ou menos igual ao meu. Você está entendendo? O dele, ele é bem menor do que eu. Mas qual é a semelhança aí dessa vida para a anterior? Pois é, ele agora está tendo mais atenção para o corpo que ele tinha. Porque aquele corpo ele fez muita coisa com ele. Até chegou um ponto que ele nem viu o negócio da diabetes, perdeu uma perna, aquele negócio todo. Então agora ele veio com o menor para ele olhar bem como é que é. Agora, o melhor da história, ele desejaria tocar, né? Mas as unhas, os dedos, a situação dele não ajudam. Então ele chora por causa dessa história, sabe? Reclama, está clamando o negócio. Para mim, ele falou isso. Mas da atividade e você em si... olha os dedos dele, realmente não é o meu estilo, o estilo do meu pai. Entende? Mudou tudo. Professor, mas da atividade em si, ele era dentista... Aí agora, no caso, está mexendo com isso informática. varia ao infinito, porque a pessoa que tem habilidade, ela pode fazer esse negócio todo, tudo quanto é lado. Você está entendendo? É habilidade. Então, a profissão, isso, a pessoa é polivalente. A maioria aqui é polivalente. Então, isso varia muito. Agora, no caso dele, por exemplo, ele não está muito longe, porque odontologia, mexer com processo e mexer com hardware, por exemplo, é mais ou menos a mesma coisa. Entende? É o processo cerebelar. No caso, a semelhança são as habilidades manuais. Agora, o problema dele é esse, é o detalhe dele usar as mãos, o processo manual, a habilidade manual. O corpo dele não atende a habilidade que ele tem. Você está entendendo? Não. Sim, aí prejudica... Isso é uma privação. Ele está passando por uma privação que é uma aprovação. Né? E ele é consciente disso. E como a gente descobrir, mais ou menos... o que em outra vida eu Olha, se a pessoa mais... errou em algumas coisas, às vezes ela mesma, quando tem um evoluciólogo que vai conversar, como é o caso do meu pai, que isso aconteceu, ele mesmo escolhe aquilo. Não, me dá um negócio pior aí, porque assim eu não vou errar mais. Então ele mesmo se trava, ele faz, entende? Ele cerceia a manifestação do erro dele, para ele acertar mais. Então, a nossa atividade hoje, ela pode ser uma dica do que fizemos numa vida anterior. Por exemplo, toda a excelência que você tem com o seu corpo hoje mostra que você usou nessa área o seu corpo bem. Toda deficiência que você tem com o seu corpo mostra que você não usou nesse ponto o seu corpo direito. É isso que é. As manifestações aqui afloram na nossa realidade atual, vamos dizer, o resumo da sua condição. A sua conta corrente atual é essa. É o corpo que você tem. Eu tenho feito força para compor meus corpos de tudo quanto é jeito através do tempo. Sempre fui preocupadíssimo com isso. Vocês podem estar certos. Possivelmente, vocês devem ter encontrado muito pouca gente que é preocupada com o corpo humano como eu sou. Professor... Todo mundo seja conhecido. Observa bem. Agora, veja, e mesmo assim eu cometo muita besteira. Como é que é possível? Mas essa manifestação que eu estou querendo colocar é mais na parte profissional, intelectual. Qual o vínculo que ela tem com a vida anterior? Você lembra, aqui nós estamos falando é superdotação somática. Sim. A parte intelectual entra depois, em cima disso. Agora, uma pessoa que alcança todas essas excelências somáticas, sai de baixo. Ela vai longe com o mental soma dela.
a intelectualidade implode. Então há uma relação É aí com que a vem a vida. superdotação intelectual, vem a genialidade, a criação das coisas. Aí é que nasce isso que eu chamo da Neo-Verpont, a inventividade. Há uma agilização do processo. Mens sano in corpore sano. Quer dizer, a mente sã no corpo sadio. Aquilo agiliza tudo. Então a parte intelectual seria uma continuação da vida passada. E ela se assenta melhor quando a pessoa tem um soma adequado. O soma interfere diretamente Não, na porque parte a base intelectual. aqui, você não tem jeito do intelecto se manifestar aqui sem corpo humano. Isso é só em ficção científica, que tem o cerebrão lá, em cima da mesa lá do Star Trek. Isso é só na ficção científica, aqui não dá. E tem como estudar, descobrir qual que era o sua parte Tudo tem como você estudar e saber essas coisas todas. Começa a ciscar igual galinha, você vai alcançando o que você quer. Quem procura, acha. É só pesquisar. O que fazia... Agora, lembre-se, vai fazer uma pesquisa para ajudar os outros. Não fica pensando só no seu egoísmo, senão o negócio dá para trás. Não, pensando na questão de desenvolver aquilo que não estava, entendeu? Não ficou bem resolvido. E em favor dos outros. Com certeza. Sempre ponha isso. É um extra que você tem que colocar sempre, é muito importante. Em favor dos outros, fazendo assistência. Você entendeu, né? Aonde está isso? Em pensenologia. Pensenologia. A agilidade pensênica em comum. Sim, o que seria a pensinidade incomum de uma superdotação somática? Agilidade pensênica em comum, por exemplo, aquele cara que eu conheci, que era uma cabeça, mas ele não tinha bons hábitos, sabe? O nome dele era Simples. Tinha uma agilidade de pensamento, uma loucura de elaboração de pensamento. Mas ele bebia, fumava, era muito, está entendendo, indisciplinado. Uhum. A conciliação dessas duas coisas gera o quê? Uma pessoa que tem um sono equilibrado caminho, e essa agilidade. Para acertar as coisas e juntar tudo numa condição de otimização, de melhoria total, ideal. Isso é que é o caminho. Tá. Na fatologia, a última também, você podia aprofundar um pouquinho mais sobre a harmonia orgânica avançada? A harmonia orgânica avançada é a hora que você tem no seu corpo, não interessa se é bonito, se é feio, o que é, mas há um equilíbrio com coesão de todos os órgãos e sistemas. Então, são essas pessoas que duram muito, que têm equilíbrio e que produzem muito. Então, o processo todo aí é ver a produtividade também, porque não adianta uma pessoa estar lustra com uma certa idade, mas se a produção é menor. Tem que olhar isso aí também para colocar junto. Então, essa condição aí, entende? A harmonia orgânica avançada. Todos os órgãos do sistema estão funcionando. Agora, eu admito que uma pessoa só alcance isso se ela olhar demais a dieta, fazer exercício físico, examinar muito os remédios que ela toma. Sem remédio, eu acho que hoje não dá para a pessoa viver aqui sem remédio, não. De modo algum. Remédio nem que seja elementos complementares ou suplementos de dieta, a pessoa precisa. Por exemplo, porque tem um monte de vitamina que, por mais que você coma, você não consegue suprir aquilo que você precisa. Por exemplo, quando você, na sua dieta, você fala assim, ó, esse alimento eu não posso comer mais. Isso é uma percussiência sua somática. O ideal é você sair da mesa com fome. Eu, às vezes, faço isso. Eu saio da mesa ainda com fome. Eu era capaz de comer tudo que está lá, mas deixei. Deixei para vocês. Entende? Tá. Agora, sempre jogue por baixo. Não coma em excesso.
Entende? Mesmo quando você estiver com muito entusiasmo, que aquela ocorrência maior. Eu mesmo tenho aquela minha técnica, né, que eles me ensinaram lá de Minas Gerais, um cara muito inteligente, falava: quando você vê um prato que é gostoso demais, está diferente de todos os outros, coma bem naquele dia, porque no outro dia o cozinheiro já não é o mesmo, o material que eles usaram, o ingrediente já não é da mesma qualidade, o cara deixou cair sal demais lá no lugar, o outro não sei o quê. Quer dizer, você nunca pode confiar nisso. Então, naquele dia, você lava a égua. Você está entendendo como é que é? Isso, às vezes, é uma necessidade. Isso aí é técnica de Minas Gerais. Professor Waldo, você podia, na página 11, só falar da paradoxologia? Falar sobre o quê? A paradoxologia. A paradoxo. O paradoxo da consciência sadia com produtividade evolutiva. O que é que tem? É sem produtividade. Tem o quê? É sem produtividade. Pois é, sem produtividade evolutiva. Mas eu ia falar primeiro uma, para depois falar outra, você não permitiu. Então, você veja bem, a consciência sadia, ela tem que ter uma produtividade evolutiva, tá certo? Se ela não tem, é paradoxal. Então, o cara tem um corpo aí lindo, para quê? Para ficar em exposição dentro da vitrine. Mais nada. Isso é uma besteira, né? É um paradoxo burro. Mas isso não é paradoxo. Na minha terra já tem outro nome. É uma contradição burra. Por exemplo, a consequência disso direta é vir num soma mais frágil, por exemplo, se você não utilizou evolutivamente aquilo que você recebeu. Inevitavelmente. Ou se utilizou mal. Se você deixou de utilizar ou utilizou mal, você não vai ter o mesmo padrão. Vai diminuir. A qualificação cai. Existe a diferença entre utilizar mal e não utilizar em termos de atenuante com relação ao próximo? Aí depende do contexto que a consciência está dentro da proex dela. Pensa nisso. Tá. Conforme o contexto, a pessoa aparentemente parece que não tem nada, no entanto, às vezes tem tudo. Entendi. De olhar muito o contexto. Eu queria perguntar sobre o Euler. Ele ficou cego por excesso de trabalho, que deu uma infecção na vista, mas mesmo assim ele não perdeu a produtividade dele. E assim, pelo que eu li, não tem registro assim, dele ter sido uma pessoa doente, não. Ele era uma pessoa saudável. Ele pode se considerar que ele tenha essa superdotação somática? Possivelmente, né? Alguma coisa nesse sentido. Macrosoma ele não tinha. De qualquer maneira, ele era fora de série, né? Não, ele era fora de série. Pode dizer que não era. É. O homem era um superdotado. De memória, assim, superava ele era um qualquer absurdo, coisa. esse cara. Então, ele pode ser considerado um superdotado? É uma coisa, superdotado eu acho, né? No mínimo, né? No mínimo. Para a gente começar a entender o cara. Tá, agora, outra questão que que eu queria melhor esclarecimento é a correlação assim, de inclusão de classe entre macrosoma e superdotação somática. Eu ainda não consegui distinguir bem. Uma superdotação, uma pessoa, por exemplo, ela pode ter um corpo enorme, um corpo de gigante, fortuna, tanquinho na barriga, músculos enormes, tal, naturalmente aquilo. E outra coisa, ele é macroesplâncnico. Ele não vai ficar nunca magrelo, você está entendendo? Ou pijama com a lista só. Ele sempre vai ficar fortão. Então, vamos entender bem. Essa pessoa, às vezes, não tem macrosoma. Ele é assim, porque a família dele é assim, a genética dele é daquele jeito e acabou. Agora, não quer dizer que ele seja de alto nível. Eu já vi cara assim, que era covarde. Amolecia. Ia para o cinema, começava a chorar. Quando tinha um drama muito grande, o cara começava a chorar. Aquele homem enorme, chorando. Entende? Um negócio horrorível. Então, por exemplo, o Chico Xavier, que o senhor sempre fala que ele tem macrosoma. Quem é? O Chico Xavier. Sim. Ele sempre tem macrosoma, não, que o senhor falou. Ele teve macrosoma. Mas ele tem uma superdotação somática? Ele tinha uma superdotação somática? Até um certo ponto, o macrosoma seria uma superdotação, mas não física, né? Que isso também não chegou a abalar a cabeça dele, para ele entender o processo da conscienciologia. Ele ficou dentro da santologia, a santidade do processo. Não saiu disso. Quer dizer, um processo primaríssimo ainda.
Então, mas para ele era o máximo, porque ele mesmo achava que ele tinha sido a Joana Louca. Qualquer coisa sobre a Joana Louca é aparente ali da Laura. A Laura conhece bem a história. O Serenão reurbanizado, eu não sei se é porque ele é o reurbanizador, não sei se ele é uma exceção ou se a gente pode considerar. Ele era um idiota e, ao mesmo tempo, era um serenão, mas tinha uma ele macrosoma. arranjou o idiotismo para ele mesmo arranjou. Isso, ele não precisava daquilo. Quer dizer, ele é o concurso. Ele já fez isso tudo. Então, agora vamos entrar numa coisa bem pior para dar um exemplo aí. Tá, mas eu poderia considerar o corpo dele como uma superdotação somática? Ele é. É também. É lógico que é. Todo serenão tem um corpo que tem uma superdotação somática, seja lá o que for. Pode aparecer com o nariz desse tamanho, holossomática, não interessa. Mas é. É uma superdotação holossomática, na verdade. Agora, o problema dele é fazer isso tudo com o pé nas costas, sem careta. Agora, sabe o que está com... Ontem eles apresentaram, a televisão só um pouquinho, eles apresentaram o Plácido Domingues, sabe? Lá, a situação toda dele cantando. O homem é uma fera. Então, não era o caso de examinar se ele não tem algum tipo de macrosoma, aquele cara. Era o caso de ter examinado. Vários desses que são... E tem mulher também. Você já notar que tem um monte de mulher, dessas que aparecem muito, que são pianistas, uma coisa qualquer, que elas têm uma cara, às vezes, mais forte, diferente. Esse povo de ópera. Tem muita gente, isso aí precisa de fazer uma razia lá, um estudo sério de macrosomatologia desse povo todo. Mas e o Plácido? O povo todo estava falando dele, que o temperamento dele, o modo dele. Eu vi ele também falando lá na entrevista. O homem tinha uma personalidade muito séria, esse Plácido. Eu nem sei se ele morreu, não sei como é que é. Ele está vivo, né? Mas é uma fera esse cara. É o caso de estudar. Mas o que é? Então, o que assim, me chamou a atenção aqui na caracterologia, o senhor menciona um macrosoma dentre as 7 características básicas da condição da superdotação somática. Então, pela minha interpretação, parece que essas 7 características seriam como se fossem condições pré-existentes para a superdotação somática. É isso? Até um certo ponto para começar, né? Para começar. E na frase enfática, o senhor menciona a superdotação somática como uma condição pré-existente para o macrossoma proexológico. É uma coisa puxa a outra. Então, por exemplo, o que vem primeiro? Xavier, A pergunta é o que vem primeiro. Chico Xavier teve um macrossoma de pobre. Ele agora, se entrar na história, se fizer curso inteiro de ciência toda, vai ter um macrossoma de rico. Entendi. Você entendeu? Então, o nível vai subir. O diferencial aí é a condição, a qualificação do macrossoma ser Por exemplo, proexológico, já ser não vai mais de ter alto mais nível. medo do jeito que ele tinha, medo de morrer. Não vai ficar com aquele processo de estar sempre de pendurado dos outros, que os homossexuais, os outros amigos dele, ficaram danados da vida com ele por causa disso. Qualquer coisa saía de pendurando em alguém, para mostrar que está por baixo, entendeu? Entendi. A humildade. É um negócio de morte. Isso tudo aí tem que ser superado. Isso é um negócio totalmente irreal. Entende? Mas a gente pode colocar que, a princípio, a superdotação somática ela vai preceder o macrossoma, mesmo que esse macrossoma não, seja... aí depende do nível, depender. o que é que a pessoa está, como é que é a situação. Precisa da gente entender a situação. Agora, o que interessa é o seguinte, a superdotação somática é a maior besteira do fim, que não interessa. O que interessa a gente tem que falar para o povo entender, mas veja, o que interessa é a superdotação mental, consciencial, magna, grande, a recuperação dos cons, a lucidez. Como é que chama isso? O que é no fim? Como é que é o nome que eu dou? Tem um nome. Como é que chama? Inteligência evolutiva. Autodiscernimento. O problema é esse. Estuda isso aqui, caminha para o autodiscernimento. Uma outra coisa. Nós falamos em superdotação somática. Isso não é vida. Acabou a vida, tudo começa de novo. Como é que fica? Se a pessoa é boa, ela mantém, e até amplia, mas tem que refazer tudo de novo. Agora, o problema da hiperacuidade, o processo da pessoa com discernimento, isso é permanente. Ela vai ampliando. Então, isso é que interessa. O discernimento, ele funciona com 2 ou com 4 veículos de manifestação. Aqui o que nós estamos falando é funcionar com 4, em base.
a base de tudo que nós estamos falando aqui. Mas veja, a gente tem que estudar isso nesse nível. Sem o curso primário não vai. Sem a matemática da aritmética, nós não estudamos a matemática superior. Aqui, ó, é o caso. Sem a superdotação somática, nós não vamos entender nada da superdotação consciencial da pessoa. Professor, aqui. Seguindo a linha da Cris, o macrosoma de pobre ou de rico, um macrosoma mais simples versus um macrosoma proexológico. Qual seria o nível de sutileza entre um macrosoma mais simples É isso que eu estou falando, um proexológico? macrosoma que diz respeito mais às coisas do corpo mesmo. Tá. Agora, um macrosoma cujo corpo predispõe tudo para a consciência. Ah, ok. Ele é todo maceteado Não, pensa em função bem. da proex. Um macrosoma que ajuda o sentido do seu corpo. Esse é da sarjeta. Ok. Agora, um macrosoma que mexe só com os atributos da sua consciência. Esse é dos píncaros. Na questão de O que você acha? atributologia. Tá Totalmente começando diferente. a entender, né? Sim. A situação é por aí. Professor, mais uma questão. O Ivan e eu estávamos conversando sobre a produtividade evolutiva. Ele estava trazendo a questão de que a produtividade evolutiva é também a autoinvestigação. Quando o senhor trouxe a questão da produtividade evolutiva, o senhor se referiu aos registros, à escrita, nesse sentido? Pois é, mas a produtividade é a pessoa que vê, né? Qual a qualificação que ela está fazendo, o que ela tem. Mas o que interessa mesmo é o saldo da ficha, é a produtividade. O saldo da ficha, da FEP. O que você tem? A propósito, onde é que estão os artigos? Onde é que estão os verbetes? Onde é que estão os livros? Cadê o livro? Cadê o verbete? Como é que é? É isso. A propósito. Quer dizer, não adianta você aí que já fez verbete, é pouco. Já fez 10? Professor, eu acabei de ler a definição de pré-mãe. No caso, o senhor foi pré-mãe do EM. Seria correto, digamos assim, fazer uma declaração, quer dizer, mencionar que você foi a pré-mãe do EM. É correto isso? Por quê? Não entendo. A definição de pré-mãe. Quando você fala nesse seu microfone aí, você tem que falar mais alto. Você entende a conversa dele? Deixa eu falar mais perto aqui do microfone, professor. De comunicação. Então, pelo que eu entendi do EM... Não é só eu, não, né? Tem mais gente, ó. Ela também. Vocês entendem tudo que ele fala? Pois é. Deixa eu falar mais perto do microfone. Fala direitinho, forte, professor. de macho. Pelo que eu entendi sobre o conceito de pré-mãe, então, no caso da sua relação com o EM, te colocaria como pré-mãe do EM. Existem outras pré-mães de consciências extraterrestres que você conhece atualmente? Tem gente que está funcionando por aí, que os amparadores já mostraram. Tem gente, mas eu não sei, eu não tenho contato. Não sei. Eles vão fazer isso de uma maneira maior, mais ampla, mas também não é aqui. É lá no meio dessa turma que já está renascendo. Vamos ver como é que fica. Tem muita coisa na Finlândia. Vamos ver o que dá, né? Então não existe uma organização nesse sentido? Entre eles deve ter muita coisa, eu não sei de que se passa. Não me informaram, não mandaram para mim nenhum suplemento ou indicação das notícias atuais. Eu não estou atualizado. O que faz da Finlândia ser o foco para ressoma de consciências extraterrestres? Quais são as condições? É a predisposição da pessoa a isso. Tem que ter alguma dessas coisas. Eu já não falei aqui que eu tenho a maioria disso? Se não tiver, como é que vai ser pré-mãe? Você ouviu o que eu falei antes? Eu sou ambidestro, até um certo ponto. Sou doador universal de sangue. Tem ectoplastia, tem macrosoma e funciona um pouco com taxipsiquismo. Só para começar aqui. Mas com relação ao país, qual a razão da escolha da Finlândia? Não, isso não interessa. O país aí é o local que a pessoa está, é a afinidade do grupo. Isso aí é que interessa. Entende? Obrigado. Afinidade. Nesse caso aqui, por exemplo, eu nasci aqui porque era o melhor. E outra coisa, quiseram me tirar daqui de todo jeito. Amigos meus queriam que eu ficasse nos Estados Unidos de todo jeito. Iam me dar os petrodólares. Aí eu não quis nada. Está entendendo? Porque não valia a pena. Não é a mesma situação para você falar. Se eu começasse a falar isso aqui que eu falo há 9 anos lá nos Estados Unidos, eu já estava na cadeia e com aquele negócio aqui há muito tempo da CIA. Porque foi isso que aconteceu com o Kep, Norberto Kep, brasileiro aí.
de origem alemã. Então, veja, eu estava certo. Aqui no item pensenologia, essa primeira colocação aí, o holopensene pessoal da somaticidade autoconsciente quanto à evolução consciencial. Sim. Eu queria entender isso aí. Seria o holopensene que é autoconsciente, é isso? O holopensene pessoal da somaticidade. Essa somaticidade, então, a pessoa tem consciência disso quanto à evolução consciencial. Então, eu, por exemplo, desde menino, eu estava vendo o processo de outra vida, isso tranquilo para mim, não tinha dúvida, nunca tive dúvida com isso. Então, é o holopensene da somaticidade autoconsciente. Eu dei valor para o meu corpo, com as coisas todas, o que eu queria, como é que era, não abusei das coisas. Eu não cheguei, por exemplo, quando pequeno, a quebrar muitas coisas, nada, nem perna, nem nada disso. Eu olhava muito, com muita calma, prudência. Mas minha mãe também era professora, me ajudou muito nisso. Eu lembro uma vez que houve um deslocamento da rótula, sabe? Do esquerda minha, aqui, da perna. Foi só isso. Nunca quebrei perna, nunca quebrei nada nisso. Mais tarde é que eu estava lá, dirigindo um carro. Fui sair para pegar uma pessoa, estava escuro, tinha um lixo, eu torci o pé um pouco, rachou uma parte do carpo esquerdo. Mas isso foi muitos anos depois, já tinha mais de 30 anos. Quer dizer, eu sempre olhei isso aí, a somaticidade autoconsciente contra a evolução consciencial. Tá. Eu dava valor para minhas coisas. Por exemplo, minha mãe falava assim, não vai dançar no poção, não vai pular lá, não vai nadar lá, não vai brincar lá. Fulano já morreu mordido de cobra, lá tem cobra demais, mata. Então depois eu fui examinar aquilo e vi que tinha 3 crianças que tinham morrido com picada de cobra. Lá era muito atrasado tudo, então eu falei assim, eu não vou entrar nisso. Eu deixei então, só fui aprender a nadar quando a minha tia fez um poção, que ela chamava de piscina, né? E eu tinha 10 anos. Agora veja, isso tudo o que é? Prudência. Não tinha nada de covardia na história, não. Eu fui lá para ver como era um poção. Eu chamava de poção. A meninada caía naquilo, mas era muito sujo. Realmente tinha umas coisas muito esquisitas. O ambiente não era bom. Perto de uma lagoa, sabe? Tão cheio de bicho, né? É tipo manguezal. Aí é perigoso, porque tem tudo quanto é bicho, manguezal. É o útero da terra, né? Tudo nasce no manguezal. É o mangue. E lá era um negócio desse. Morreu muita criança. Professor. E eu nunca nadei, nunca entrei naquela água. Agora, o que me chamou a atenção aqui é o seguinte, o que o senhor falou aí é da importância da autoconsciência nossa quanto ao emprego do soma, corpo, né, do corpo. Né? Quer dizer, a consciência ser autoconsciente. Por exemplo, uma pessoa riscomania, é isso que eu falo. Certo. Esse povo que anda, asa delta, essas loucuras todas, esses negócios de pular lá de cima, jumping. Isso tudo é loucura. Certo. Boxe, isso que é coisa mais louca. E hoje tem moça, mulheres, até bonitas, que lutam boxe. Jiu-jitsu, que é coisa mais besta do que isso. Agora, o que me chamou, o que eu pensei aqui foi o seguinte, nesse ponto aí eu entendi, né? A autoconsciência é quanto ao emprego adequado do corpo. Agora, eu vi que quando o senhor colocou o holopensene aqui, eu imaginei que o holopensene teria um papel nessa autoconsciência. É lógico nossa, que tem que ter. Emprego. Você cria aquele ambiente e o ambiente, ao mesmo tempo, também, ele retribui a você. Você faz uma atmosfera adequada para aquilo. Então, é nesse sentido que o senhor fala aqui, que o holopensene tem um certo pessoal, nível é o que eu falo mais aqui. Né? Então, é um local que a pessoa pensa nisso. A minha vida, eu estou falando exatinho isso aqui. Minha mãe e meu pai olhavam demais o corpo, porque meu pai já tinha perdido uma perna. Então, ele tinha uma lição para dar com aquela história. Ele ponderava muito. Olha, cuidado com isso. Você lembra do negócio? Ele olhava os detalhes comigo. Aquele negócio que eu falo do sapato. Ele sentava na sala de espera, quando não estava atendendo os outros, e ficava lá. Ouvia, às vezes, o rádio que ficava em cima da parede. Então, colocava a perna dele em cima da perna artificial e ficava. Às vezes, lia jornal, aquela coisa toda. Eu, às vezes, brincava, saía na rua, nas coisas todas, voltava. Então, quando eu estava voltando, ele vira para mim assim, vai limpar esse sapato que estão sujo demais.
Olha como é que está isso. Aí eu viro para ele e falo assim, não, mas eu vou sujar tudo. Aí, amanhã está tudo sujo de novo. Eu falei assim, então está certo. Então hoje você não almoça. Que amanhã você vai ter fome de novo. Você veja, o meu pai era muito vivo, ele já via as coisas todas, como é que era, para defender o processo do corpo. Entende? Agora, não dava, né? A inteligência dele ultrapassava o menino, né? Não tinha jeito. Professor Valdo, no Projeciologia, no capítulo de relações interchacrais, eu fiquei com uma dúvida, a relação do o trabalho entre os chakras, fronto chakra e o nuco chakra. O senhor pode explicar essa relação? É que é? Fronto e nucal. O que você quer? Podia falar sobre essa relação interchacral? Não, o processo todo é o seguinte, quem tem muito desenvolvimento do fronto chakra, tem clarividência, é uma pessoa que vai ampliar a sua autodefesa, ela não vai ter tanto assédio. Quem é bloqueado aqui, abre lá atrás, que os assediadores começam a pegar a pessoa, ela começa a sentir os negócios na nuca. Muita coisa de assédio aparece na nuca. É uma dor que a pessoa sente aqui, um desconforto, alguma coisa que pega, porque é justamente na nuca, que é a parte occipital, que mexe com a medula oblongata, que é onde tem a base de manifestação das conexões para o corpo humano, entre o psicossoma e o corpo humano. Então, por exemplo, as projeções são feitas a partir disso, tem uma opção de coisa que tudo é aí. Quando vem o assediador, ele joga energia para pegar o negócio, mesmo ele não sabendo, acaba pegando aí. Por isso que a parte nucal da pessoa é importantíssima. Se ela não sabe nada disso, ela está no buraco. Ela está à mercê dos assediadores. Ela não tem defesa contra eles. Entende? Uma boa parte disso que eu falo, os bloqueios corticais no cérebro das pessoas, tudo tem uma base desse chakra nucal secundário. É terrível. Tem algum exercício entre esses chakras para ser feito? É desenvolver o processo através do estado vibracional e as outras coisas. Acoplamentário, a dinâmica parapsíquica, desenvolver a clarividência. Eu me refiro porque tem o circuito corono-fronto e fronto-corono. Teria algum outro? Não, aqui a gente mexendo nas energias, tudo isso aí mexe uns com os outros, umas coisas com as outras, mas não interessa isso. Interessa a pessoa ter mais clarividência e dominar o processo de energia. Tem que começar por aí. É o prático, é o objetivo, é o que dá certo. Tem? Por que toda consciência que possui macrosoma é esquisita? Isso é a vovozinha, não existe esse troço, não. As pessoas não são esquisitas porque tem macrosoma, que bobagem é essa? Alguém inventou isso aí na cabeça do cara. O senhor tinha usado uma expressão assim, aquela pessoa ali é meio esquisitinha, então vamos ver se ela tem uma expressão. Sim, mas não é esquisitinha, isso é o jeito da gente falar. O que eu estou falando é o seguinte, quem tem macrosoma é exceção. Pensa nisso. Quer sair de uma profissão não escolhida, informática. Agora, é bom a gente clarear para ele, que ele já está confuso, o seguinte, exceção que eu estou falando é dentro do mérito. A pessoa só tem macrosoma com mérito. Então, é uma exceção meritória. Então, é um privilégio que a pessoa merece. Quer sair de uma profissão não escolhida, informática, e sustentar-me como escritor profissional. Como estudo psicologia, pensei em escrever fazendo uma crítica a fundo de um famoso livro de autoajuda, partindo daí para denunciar as pseudociências. Mas não quero que me identifique estritamente com o paradigma mecanicista, já que conheço a conscienciologia. O que o senhor faria para ter uma postura intachável como escritor cosmoeticamente nessa terceira via, sem nem pseudociência, nem ciência convencional? Olha, o problema todo é ver aquilo que você domina um assunto profundamente e procura expor isso ao público de uma maneira consciente e que possa ajudar as pessoas. Se você faz isso para ajudar, a sua argumentação vai ser boa, isso ajuda você. É por aí que você tem que caminhar. Essa pessoa que está falando é de Madrid, na Espanha. O fato de uma pessoa desejar mal e pensionizar contra uma outra pessoa
Isso pode atrapalhar e prejudicar a vida dessa pessoa, ou seja, ficar à mercê das energias negativas. Na verdade, aconteceu isso comigo e, coincidência ou não, estou passando por contratempos. Tudo isso é possível acontecer, sim. Na questão de pensar mal dos outros, se a pessoa pensa mal e ela é frágil, aquele negócio vem em cima dela e vão descarregar uma doença em cima dela. Se ela pensa mal e ela é forte, aí o negócio é pior ainda. Por quê? O negócio vem em cima dela cedo ou tarde. De modo que pensar mal é sempre negativo para quem pensa. A superdotação somática pode ser resultado ou não da paragenética, correto? No caso de influência da paragenética, nós temos algum tipo de controle, durante o curso intermissivo, por exemplo, de que característica gostaríamos de levar na próxima vida extrafísica. Isso poderia ter feito com o cumprimento da PROEX? Sim, você está começando a entender o que é isso. Leia mais, que você vai entender mais. Mas é por aí, você está certo, tudo correto. Eu estou vendo aqui que já mandaram para mim, hoje foi escolhido para verbação evolutiva para amanhã. Está certo? Bateu aqui junto com as perguntas. Pode falar. Eu posso dar um aviso? Pode. Antes de entrar na tertúlia, o Roberto e eu encontramos um gatinho do lado da tua casa. Ele é tossado, é todo arrumado, então a sensação que dá é que ele fugiu de algum condomínio aqui perto. Ele é branco, cinza, e ele parece estar até tossado. Então... E onde é que está o gatinho? Ele estava do lado da tua casa. Aonde que ele está agora? A última vez que vimos ele entrou dentro do canil da Vocês graça. não pegaram? Não deu para pegar ele. A gente tentou e não conseguimos. Então não adianta falar se vocês não pegaram. Não, mas ele está lá. Tava Quem é dentro que do falou canil. que ele está lá? Nós vimos, o Roberto e eu vimos. Gato não fica lá dentro do canil, ele consegue sair. Não, sei, mas a última vez a gente viu dentro do canil, a outra vez vimos do lado da tua casa. Então quando eu sair aqui eu vou ver o gatinho. Mas ele Está parece... lá no canil. Okay. Ele parece ter fugido mesmo. Então, se alguém perdeu o gatinho... Vamos ver, vamos conversar com ele. Você é bom em gater? Você conversa bem com o gato? O processo todo é entrar na interlocução. É o jeito. Vamos conversar com ele, vamos dar um jeito dele. Mas olha, o que mais quer que vocês tenham aqui? Que ainda tem alguns minutos aqui na nossa história. O que ficou faltando para a gente aqui? Das coisas todas que nós falamos, vocês viram que o detalhismo tem 11 itens. Nós não debatemos aqui todos eles, não. Tem mais coisa para estudar. Alô, professor. A superdotação, ela pode ser mais salientada na infância e depois acabar sendo amenizada pela pressão mesológica? Como é que... Tudo é possível, né? Em consciência eu não ponho a mão na cumbuca. Tudo é possível acontecer. A pessoa tem que fazer manutenção. Começar uma coisa, tudo é muito fácil. Agora, manter é muito mais difícil, no tempo e no espaço. Então, a educação é a mesma coisa. O processo é a manutenção de todo dia. Agora, o processo, tudo também de manutenção, é um processo de gargalo. Se a pessoa passou aquele gargalo, as coisas ficam mais fáceis, menos difíceis. Pensa nisso também, isso é importante. Porque são dois desafios, né? A superdotação, trazer isso aí da paragenética e manter... Mas a vida é um desafio constante, né? É consecutivo, incessante, ininterrupto. Tem saída, sempre é assim. É o jeitão da vida. Agora, eu penso que a pessoa precisa de pensar mais em gargalo. Todos vocês estão caminhando para ultrapassar um gargalo. Já localizaram, já identificaram qual é esse gargalo? No início assim do ano, nós estamos hoje terminando o mês de janeiro. A propósito, se vocês quiserem aproveitar janeiro, é só até meia-noite. Depois da meia-noite já é fevereiro, tá certo? Temos que ver esse negócio aí seriamente, como é que fica. Eu estou vendo que a Lilian está aí, ó. Vamos ver esse gatinho que ela falou aí, tá certo? A hora que sair daqui. A Lilian é especializada, alto nível, sabe? Ela
trabalha na ONU, sabe? Os bichos, de modo geral. E às vezes ela é muito auxiliada aqui pela Cris também. E tem mais outras, além de você e outras mais, né? Agora, atualmente, ela que está sendo a mais oficial da história, do processo, para atender os nossos primos. Né? Eu ainda não vi nenhum macaco direto aqui dentro. Qualquer dia vai aparecer. É que eu acho que estão com medo de aparecer, porque chega aqui e encontra com o Adélio, certas pessoas, eles estão com medo de aparecer. Entende? Mas nós vamos acabar tendo algum macaco aqui qualquer hora, você vai ver. Se a gente começar a falar, você vai ver que vai aparecer um monte de macaco. Se eu chegar ali na mata e fizer isso, garanto a você que vai aparecer a opção dela. Professor. Lá no discernimento já apareceu o macaco prego, a gente estava até alimentando. Pois é, mas agora o problema é o seguinte, eu quero ver com mais assiduidade, para a gente dar banana para eles. Lá em Itacoatiara, eu começava a dar banana e a pouco estava aquela macacada. Eu fazia uma predição para eles sobre conscienciologia, falava para eles uma opção de coisa, aquele monte de macaco. Às vezes tinha 16. Desde aquele pequeno em cima da macaca até o grandão enorme, todo mundo. A Paula começou a botar comida no telhado, né, para eles aparecerem, mas já pararam de aparecer. Mas já apareceram lá Então deve ser o tipo de banana que ela usou. Olha bem a banana. Melhor é banana, essa banana que eles chamam banana d'água, banana comprida, aquela, sabe como é que é? Aqui tem, da boa. E outra coisa, colocar bem madura e começar até a abrir uma delas para chamar a atenção, porque aí o cheiro chama aí. Professor, a gente estava estudando a superdotação como uma característica que vem dentro de uma proex, né? E que varia de acordo com algumas condições pregressas, né? Agora, de que maneira a família, no caso os pais, podem estar contribuindo ou potencializando... Os pais, o pai e a mãe devem olhar qual é o perfil do filho ou da filha e caminhar por ali para encaminhar aquele perfil para ele funcionar melhor. Esse perfil é a tendência da pessoa, os potenciais que a pessoa vê. O pai e a mãe, se são bons observadores, eles é que têm mais chance de saber a personalidade do filho ou da filha. Então, por aí, ele encaminha a situação. O primeiro curso que uma pessoa tem na vida é do pai e da mãe. Depois é que vem a escola. Então, eles têm uma obrigação muito grande de saber o que se passa e observar como é que o filho reage. Isso é muito importante. Agora, hoje já tem livros muito bons para esse. Antigamente tinha muito livro igual do Delamare. Hoje tem outros, melhores ainda, que mostra assim, o filho com 1 ano de idade, com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos, com 10 anos. Tem todas as reações que o filho vai dar. Então, com isso, a pessoa vai seguindo ela mesma, ler o livro, o pai e a mãe, dá um encaminhamento muito maior para o filho. O meu filho, por exemplo, eu seguia essas coisas olhando vários livros. Então, a gente tinha aquele ritmo do crescimento dele. Então, a gente via naquilo que ele estava crescendo mais do que a média. Então, precisava de olhar como é que era, do ponto de vista do soma, da cabeça dele, as reações que tinham. Hoje, isso tudo, você lê igual a mão, você lê tudo claro, ó, você vê tudo. Você está entendendo? Então, os pais têm que fazer isso. E outra coisa, não ter babá com a criança, não. Babá é só em último recurso, quando morreu todo mundo. Entende? Se o povo está vivo, não deve ter babá. Mãe e pai, antes de tudo, é babá. Tem que lembrar disso. Antes de ser mãe, antes de ser pai, eles são babões, babás e outras coisas mais, babysitter. Isso é muito sério. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 62 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 20 perguntas respondidas online, 29 votos presenciais, 7 votos online. Hoje vamos ter um recado. Neida Reaprendência. Antes, gostaríamos de solicitar aos tertulianos, por favor, não bater nos microfones, é só esperar de 2 a 3 segundos para o microfone ligar. Então, aquilo gera assim, um estruendo para quem está ouvindo online e que temos permanentemente reclamações nesse sentido. Obrigada.
Boa tarde a todos. Em nome da Repreendência, estamos aqui para convidar os professores e professorandos a participar da 10ª qualificação docente, que vai acontecer em Foz do Iguaçu no período de 11 a 3 de março, logo após o balanço existencial. Então, este convite fica direcionado aos professores que têm interesse em qualificar a sua teática, a sua verbação, dentro da docência, né? Lembrando que esse curso tem apenas 14 vagas, gente. Então, não deixem para realizar a sua inscrição com muito atraso, né, que poderão ficar sem ela. Para maiores informações, entre em contato pelo site da Repreendência, www.reaprendência.org, lembrando que Reaprendência se escreve com T, ou então pelo telefone 45 3525 2652. Estão todos convidados. O verbete eleito para amanhã é para a verbação evolutiva, especialidade autoevoluciologia. Obrigado e boa tarde a todos.